Quero desculpar aí pelo atraso, por problemas técnicos aqui. Hoje é feriado aqui no Ministério Público do Trabalho, em comemoração ao Dia da Justiça, e eu vim à Procuradoria para poder participar aqui da palestra, mas estou com problemas de conexão e tive até que ingressar aqui por meio do celular. E também não foi possível enviar aqui os slides aqui para a Andresa. Caso você receba, Andresa, você me avise. Tá? Primeiramente, quero me apresentar, compartilhar um pouco da minha trajetória com os alunos. Eu sou natural de Brasília, onde eu me formei pelo INSEUB, e na época da faculdade fiz estágios na Defensoria Pública do Distrito Federal, e também no Ministério Público Federal. Após a faculdade, fiz pós-graduação no Instituto Suiures e também na Escola da Magistratura, no DF, e mais recentemente fiz uma pós-graduação em Direito Aplicado ao MPT. Oi, Andresa. Eu acho que acabou de chegar. Acabou de chegar? Sim. Tá. Vou preparando, pode continuar. Veja se é possível compartilhar. Thiago. Ei, Thiago. Oi, Lívia. Tudo bem? Tudo jóia? Ei, gente, boa noite. Eu sou a Lívia, né? Para quem não me conhece, professora do Direito do Trabalho da UFMG e coordenadora da clínica. E queria dizer que é um prazer, Thiago, receber você aqui. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Obrigado, Lívia. Quero agradecer, em nome da clínica, ao convite, cumprimentar você, cumprimentar o professor Carlos Haddad, que eu ainda não conheço. A professora Lívia eu tive a oportunidade de conhecer na última operação de combate ao trabalho escravo, que eu participei aqui na região de Araxá. E cumprimento também a todos os presentes, né, todos os alunos aí, todos os participantes. Tudo certo, então, Andresa? Tudo certo. Eu só não vou conseguir ter acesso ao chat, mas aí acho que você está mais fácil que eu, então... Eu te ajudo, Você me Andresa. ajuda. Eu também ajudo, Deza, pode deixar. Então, Quem é que está aqui? É a Bruna, é que eu não consegui abrir minha câmera, eu não consegui entrar com a Bruninha câmera. ajuda, melhor, então. Deu tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, estamos sim. Ok, então agora que a Andresa conseguiu disponibilizar os slides, eu vou reiniciar me apresentando. Sou Thiago Castro, sou natural de Brasília, onde eu me formei no INSEUB. Na época da faculdade, fiz estágios na Defensoria Pública do DF e também no Ministério Público Federal. Em seguida, fiz 2 pós-graduações, uma pelo Instituto Suiures e outra pela Escola da Magistratura do DF, e mais recentemente fiz uma pós-graduação em Direito Aplicado, MPT, pela Escola Superior do Ministério da União. Andresa, se você puder ir passando os slides na sequência, como eu estou no celular, não vou conseguir compartilhar. E antes de ingressar no MPT, eu fui servidor público federal por quase 11 anos, sendo 3 anos e meio como técnico administrativo na Agência Nacional de Energia Elétrica. Depois fui técnico judiciário no TST por 1 ano e meio. Como eu já era formado em Direito, ocupava uma função de confiança, minutava votos no gabinete do ministro Caputo Bastos. E, por fim, eu fui analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios por quase 6 anos, e desses quase 6 anos eu trabalhei
gabinete de desembargador na área criminal. E atualmente sou procurador do trabalho, já fui lotado, minha primeira lotação foi na PTM de Araguaína, Tocantins, onde eu fiquei 1 ano e 1 mês, depois fui para Boa Vista, Roraima, onde eu fiquei por exatos 100 dias, e atualmente estou lotado aqui na PTM de Patos de Minas, há mais de 4 anos. E no MPT, estou atualmente como coordenador da PTM de Patos de Minas e integro também o NUPIA, que é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, onde nós realizamos principalmente mediações aqui na Procuradoria. E também estou atualmente como vice-coordenador nacional do grupo de trabalho sobre trabalho doméstico. É um grupo interinstitucional composto pela Cor de Igualdade e pela CONAED. E sempre que possível participo de operações de combate ao trabalho escravo aqui na região de Patos de Minas. Também já participei de operação no Rio Grande do Sul. Eu quis compartilhar um pouco aqui da minha trajetória com os alunos para dizer que a caminhada é longa, é árdua, mas quem tiver interesse em ser procurador do trabalho, é uma carreira muito gratificante, sobretudo para quem tem interesse nessa área de trabalho análogo de escravo. Então, deixo essa mensagem de incentivo aí aos alunos, caso tenham interesse de ingressar no MPT. E, considerando o tema proposto aqui para a palestra, eu fiz um levantamento dos principais casos de trabalho análogo de escravo que foram divulgados pela mídia recentemente, especialmente sobre trabalho escravo doméstico. Recentemente foram divulgados muitos casos de trabalho escravo doméstico e eu tive a oportunidade de atuar em um deles, que é o caso da Madalena Gordiano, um caso paradigmático, é um caso que é um verdadeiro divisor de águas em relação à cobertura da mídia em relação a esse tema. Então, é um caso paradigmático, seja por essa cobertura, essa ampla divulgação que foi dada a esse caso, mas também em relação às peculiaridades do próprio caso. O caso da Madalena Gordiano tem muitas peculiaridades em relação à própria história de vida dela e também em relação a aspectos jurídicos envolvendo o caso dela. Então, eu vou começar abordando esses casos de trabalho escravo doméstico e começando pelo caso da Madalena Gordiano. Eu recebi a denúncia do caso da Madalena em setembro de 2020 e preparei aqui os slides de uma forma didática aqui para os alunos possam acompanhar como é que se dá o processamento de uma denúncia de trabalho escravo no âmbito do MPT. A denúncia foi oferecida no final de setembro de 2020, foi autuada como notícia de fato e uma denúncia rica assim, de detalhes e também foi acompanhada de provas documentais indiciárias da possível caracterização do caso como trabalho escravo. E isso contribuiu para uma das providências necessárias para poder atuar nesse caso, que é exatamente o deferimento de uma autorização judicial para ingresso em domicílio. O domicílio dos denunciados. Após o recebimento da denúncia, por meio da apreciação prévia, eu, de imediato, já determinei a instauração de um inquérito civil e a expedição de um ofício com urgência ao Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, em Minas Gerais, porque a denúncia já trazia muitos elementos assim que apontavam pela caracterização do caso como
trabalho análogo de escravo. E o caso me chamou a atenção por ser praticamente, assim, para mim, naquele momento, um caso inédito. Até então, eu só tinha conhecimento no âmbito do próprio MPT de um caso, que foi exatamente o primeiro caso, que ocorreu na cidade de Rubim, em 2017. Então, no próprio âmbito aqui do MPT, da Auditoria Fiscal do Trabalho, ainda era um tema assim, praticamente inédito. Havia poucos resgates, não era um tema do nosso cotidiano, como são principalmente os casos envolvendo trabalhadores rurais. Também imediatamente fiz contato com o coordenador do Grupo Móvel, o auditor fiscal do trabalho, Humberto Camasmi, que é um grande parceiro do MPT nessas operações, para solicitar a ele que a participação de uma psicóloga ou uma assistente social, porque a denúncia mencionava, inclusive, que a Madalena seria uma pessoa com deficiência, o que não se confirmou logo nas nossas primeiras providências ali no momento da operação. Por que eu solicitei a participação de uma psicóloga, uma assistente social? Para poder fazer o acolhimento dessa possível vítima de trabalho escravo contemporâneo, especialmente porque tinha essa notícia de que ela seria uma pessoa com deficiência. Além disso, para também facilitar a própria colheita do depoimento dessa vítima. Como tinha essa notícia de que seria uma pessoa com deficiência, nós imaginávamos que poderíamos ter dificuldade para fazer a colheita desse depoimento. Então, seria importante ter uma profissional especializada para poder contribuir com essa produção dessa prova oral. E o outro motivo é para conferir maior legitimidade, maior validade dessa prova oral, para que não houvesse qualquer contestação por parte de uma eventual defesa quanto à própria validade dessa prova oral, por se tratar de uma pessoa com deficiência, enfim. Foram esses os motivos dessa solicitação. Mas, aqui um detalhe, né, da operação, infelizmente, a própria psicóloga que participou da operação, ela não compreendia bem o fenômeno do trabalho escravo contemporâneo. Nós percebemos ali, pelas falas dela, que ela tinha arraigado em si muitos dos mitos envolvendo o trabalho infantil. Ela chegou a mencionar que aquele seria o destino da vítima, né, da Madalena. Por ser de uma família muito humilde, muito desprovida de recursos, ela tendo sido acolhida por aquela família, aquele foi o destino dela, um destino que seria melhor do que se ela tivesse ficado com a sua família biológica. Nós realizamos a inspeção em loco entre os dias 26 e 27 de novembro, equipe composta pelo MPT e por mim, e 2 auditores fiscais de trabalho, Humberto, mais um auditor aqui de Patos de Minas. Contamos com o apoio da Polícia Federal para fazer a segurança da operação e também com a participação dessa psicóloga. Como eu mencionei, em razão da garantia constitucional de inviabilidade do domicílio, foi necessário ajuizar uma ação cautelar, solicitando autorização para ingressar em juízo, e esse pedido foi prontamente atendido. Então, nós pudemos realizar a operação com a segurança dessa autorização judicial. Esses são os detalhes assim, do pré-resgate, do preparo da operação. E agora eu vou abordar um pouco sobre o resgate. E aqui nos próximos slides vocês vão ver, podem acompanhar aí,
o teor da denúncia é muito rica em detalhes e contribuiu para a apuração ali dos elementos relativos à configuração do vínculo empregatício. Esse era um ponto crucial ali do caso e ficou caracterizado o vínculo empregatício. A defesa, né, a tese defensiva, a tese geralmente é de que se trata de um membro da família, mas nós verificamos, né, como verificamos no caso da Madalena, algumas características que afastam essa alegação de que se trataria de uma pessoa da família, né? No caso da Madalena, ela não foi adotada formalmente. Ela, aos 8 anos de idade, ela foi dada pela família biológica para a família empregadora na região de Viçosa, mas não foi adotada formalmente. Um ponto que nos chamou muita atenção é que até então a Madalena ela estudava na mesma escola pública em que a mãe adotiva, entre aspas, era professora, e também em que o empregador dela aqui em Patos de Minas também estudava nessa escola. Eles têm diferença de idade de apenas 1 ano. Ele estudava na mesma escola que ela, mas logo em seguida ela foi retirada da escola por essa mãe adotiva, entre aspas, logo que ela foi acolhida por essa família. E né, nós constatamos que apuramos ali a origem dela nessa família e constatamos que ela realizava desde muito jovem, né, desde muito de eternidade, tarefas domésticas, né, caracterizando ali trabalho infantil. Outro ponto, né, para afastar a questão da tese defensiva é o tratamento discriminatório que essa família adotou em relação à Madalena, como essa questão da retirada dela da escola. Os 4 filhos da família se formaram, têm nível superior, inclusive 2 deles chegaram, têm doutorado, e a Madalena logo foi retirada da escola. Em relação às condições dela de moradia aqui em Patos de Minas, ela dormia numa dependência de empregada, que ainda existe em alguns apartamentos, né, realizava suas refeições de forma isolada nesse quartinho. Ela não fazia as refeições juntamente com a família. E então nós continuamos a apuração e ficou bastante caracterizado ali todos os demais elementos da relação de emprego doméstico, o trabalho em âmbito residencial, a realização de tarefas domésticas. A Madalena é responsável por faxinar a casa, passar roupas, auxiliar no preparo das refeições, lavar as louças. Isso era realizado de forma contínua aqui em Patos de Minas por 14 anos, de forma subordinada. Ela recebia ordens por parte do casal empregador, um trabalho oneroso, embora ela não fosse remunerada, ela deveria ter recebido como contraprestação pelos seus trabalhos regularmente, e a finalidade não lucrativa desse trabalho em favor da família dos réus. Em relação às modalidades de trabalho análogo de escravo, ficou caracterizada a submissão da Madalena à jornada exaustiva. Nós apuramos que ela realizava uma jornada
de 2, 4 horas da manhã até as 20 horas. Inclusive, uma das testemunhas, vizinha de janela do mesmo apartamento onde a Madalena trabalhava, essa vizinha, ela é uma confeiteira, então ela é uma senhora, uma confeiteira, ela acordava de madrugada para preparar ali os seus bolos, então ela via pela janela a Madalena já trabalhando ali, já passando roupas, já nesse horário da madrugada. E ela ficava à disposição da família até as 20 horas, que era o momento que ela ia dormir, e essa jornada era de domingo a domingo, de domingo a domingo. Ela não tinha folga nem mesmo aos feriados, não tinha folga aos domingos, ela não tinha respeitado o intervalo interjornada de 11 horas, nunca gozou férias, muito menos remuneradas. Um outro ponto que nós apuramos foi a privação da Madalena a uma vida social plena e direito ao lazer. Tanto ela quanto os vizinhos relataram que as atividades de lazer dela, as atividades sociais se limitavam basicamente a atividades ligadas ali à igreja. O apartamento onde ela trabalhava fica em frente à catedral aqui em Patos de Minas, então ela se limitava basicamente a participar de algumas missas, de algumas atividades ali envolvendo a igreja. Ela não tinha assim amizades, inclusive os vizinhos, né, as testemunhas relataram que ela tinha que ela era proibida, inclusive, de manter contato com esses vizinhos. Então, assim, ela sequer, né, se comunicava ali com os vizinhos. Apuramos uma restrição da liberdade da Madalena, ainda que parcial. Ela não tinha nem mesmo a chave ali da casa, ela tinha acesso ao prédio. Quando ela saía, ela poderia ingressar normalmente ali, voltar para casa, mas ela não tinha a chave do apartamento. Então, ela tinha sua liberdade ali de alguma forma restringida. Após a apuração, nós verificamos que não se tratava de uma pessoa com deficiência, mas em razão de todas essas privações, quanto à educação, quanto a convívio social, quanto a convívio familiar, que ela sofreu assim um prejuízo cognitivo, um déficit comunicacional severo, né? E também apuramos danos à saúde física e mental da Madalena. Ela nos relatou que sentia muitas dores musculares. Inclusive, teve um período em que ela, além dos cuidados ali com a casa, ela teve que cuidar da mãe, da empregadora, por um tempo, que ela viveu com eles, e então ela tinha uma sobrecarga de trabalho, né? Uma jornada dupla ali, e inclusive a Madalena tomava a medicação para poder dormir, para poder diminuir a sua ansiedade, e ela relatava que a medicação já não fazia mais efeito. Então, além de toda essa situação de jornada exaustiva, ficou evidenciado também esses danos à saúde física e mental da Madalena. Além disso, ficou evidente também o rompimento desses vínculos, dos vínculos familiares e sociais por parte da Madalena.
e uma situação bastante delicada, que é comum nos casos de trabalho escravo doméstico, é uma dependência financeira e emocional das vítimas em relação à família exploradora. Porque a vida, a única vida que essas trabalhadoras conheceram foi exatamente a vida ali, juntamente com a família exploradora. Então, quando há o resgate, é sempre uma situação de muito dolorosa para a vítima, porque a referência dela é aquela família, ainda que seja uma família que a explorou. Muitas vezes essas trabalhadoras têm uma dívida assim, de gratidão com a família, e em alguns casos tem dificuldade até mesmo de se reconhecer como vítima de trabalho escravo. No caso da Madalena, ao final do seu depoimento, ela foi muito clara que ela se compreendia na situação e ela desejava ser resgatada. Então, isso facilitou o resgate dela, embora no momento de anunciar mesmo o resgate, ela tenha ficado bastante apreensiva com isso, exatamente por dificuldade de vislumbrar uma outra alternativa de vida. Em relação à remuneração, a Madalena relatou que recebia apenas 200 reais por mês pelos trabalhos prestados. Nós perguntamos a ela se alguma vez ela chegou a receber o salário mínimo. Ela nos relatou que sequer sabia o que é salário mínimo. Os empregadores tinham acesso à conta da Madalena, em que ela recebia duas pensões, uma pelo Exército e outra pelo INSS, em razão de um casamento que foi forjado pela família com o tio da empregadora, mas a própria Madalena não tinha acesso a essa conta bancária, ela não sabia que tinha direito a essas pensões, inclusive pela falta dessa remuneração adequada, justa, a Madalena contraiu pequenas dívidas aqui no comércio local, e evidenciando ainda mais essa situação de exploração. Os bilhetes que eu mencionei, que foram juntados com a denúncia, trazia ali pedidos da Madalena a uma das vizinhas solicitando dinheiro, solicitando produtos de higiene pessoal, comida, enfim, até isso ela precisou pedir. Eu mencionei aqui a questão do casamento. Foi forjado um casamento da Madalena com o tio da empregadora em 2001. Um casamento assim, a Madalena era muito jovem nessa época, uma diferença etária significativa entre ela e o marido dela, de quase 50 anos. Ela nos relatou que ela nunca teve assim, uma relação conjugal com esse marido e sequer coabitou junto com ele. Na época, ele já era bastante idoso, já estava com quase 80 anos, bastante doente, e tanto é que ele faleceu logo em seguida, deixando essas pensões para Madalena, o que denota aí a intenção da família de fraudar mesmo tanto o INSS quanto o Exército em relação a essas pensões deixadas pelo marido da Madalena. Além do isolamento social, a Madalena também estava isolada, assim, nos tempos de hoje, de forma digital.
ela não tinha, né, nem mesmo um celular para poder se comunicar. Esses são, né, para trazer aqui para vocês alguns detalhes aqui do caso da Madalena, né, um caso que provavelmente, né, muitos ou todos já conhecem, porque realmente teve uma ampla divulgação na mídia, tanto nacional quanto internacional, mas eu quis trazer aqui alguns detalhes, detalhes que são comuns a outros casos de trabalho escravo doméstico, para poder ilustrar, né, um pouco da realidade dessas trabalhadoras. E agora, né, fazendo um link aí do caso da Madalena, né, com os holofotes da mídia em relação ao caso, no primeiro momento teve uma matéria do Fantástico no final de dezembro de 2022. Aqui um detalhe importante: a Madalena foi resgatada em novembro, no final de novembro matéria de 2020, 20 de dezembro de 2020. A Madalena foi resgatada no final de novembro de 2020. Durante o mês de dezembro, tentei celebrar um termo de ajustamento de conduta com a família empregadora para o pagamento das verbas salariais e rescisórias da Madalena e também de uma indenização por danos morais individuais a ela, porém sem sucesso. E logo após o resgate, já houve contato ali por parte da Auditoria Fiscal do Trabalho com a equipe do Fantástico, e já para fins de divulgação desse caso, né, nós nos deparamos, tínhamos certeza já que se tratava de um caso paradigmático, e o jornalista Ricardo Mello me convidou para participar da matéria, e eu expus a ele que tinha muita preocupação em relação à divulgação do caso, em relação à postura mesmo da família, porque eu imaginava que com a repercussão do caso, a família poderia se recusar a fazer um acordo e insistir naquela tese, né, de que se trataria de uma pessoa da família, e frustrando ali um acordo. Então, minha preocupação sempre foi assegurar essa reparação à Madalena, e também por uma questão ética, como estava nessas tratativas com a família, entendi que não seria conveniente participar. E a matéria, o Fantástico já queria divulgar essa matéria logo em seguida ao caso. Conversei com o Ricardo Mello, ele foi bastante sensível a essa questão, então a divulgação da matéria foi adiada para essa data aí do dia 20 de dezembro, logo após o encerramento mesmo do ano judiciário, né, que se encerra em 19 de dezembro. Então, para poder, né, concluir ali as tratativas em relação a esse possível acordo, o que não ocorreu nessa primeira tentativa aí no mês de novembro. Então, teve essa matéria do Fantástico, né, uma matéria que abordou muito bem o caso, né, trazendo que se tratava ali de um resgate de uma mulher negra de 46 anos, que foi vítima de trabalho infantil. Trouxeram ali na matéria os elementos que caracterizaram esse trabalho análogo de escravo, né, como a ausência de remuneração e dos direitos mais básicos, a jornada exaustiva, a restrição da liberdade, e, né, eu separei um trecho aqui muito interessante que o Ricardo trouxe na matéria,
né, abordando ali a questão do renascimento da Madalena após esse resgate. Mencionava na matéria que aos 46 anos de idade, a Madalena não vai ter que reaprender a viver. Na verdade, ela vai ter que aprender muita coisa pela primeira vez, inclusive gestos simples, como pagar uma conta no cartão de débito. Que é exatamente essa situação de muitas dessas trabalhadoras que são resgatadas. Elas realmente renascem após o resgate porque foram submetidas àquela situação por muitos anos, geralmente por décadas. Então, muitas vezes privadas mesmo de educação, de convívio social, de convívio familiar. Então, elas realmente têm uma vida nova a partir desse resgate. Foi abordada também a questão da evasão escolar, né, que é uma das consequências graves do trabalho infantil, a exclusão da criança do direito de brincar, né, que é uma situação muito grave, né, que motiva o combate ao trabalho infantil, em razão desse prejuízo educacional e socioemocional irrecuperável, né, vulnerando o direito das crianças e dos adolescentes ao não trabalho. Destaquei aqui também a fala de uma psicóloga que participou da matéria, né, abordando a questão do racismo estrutural. Ela trouxe uma fala muito interessante, né, que essa questão da família branca dizer, olha, o que seria de mim sem fulana? Ela é como se fosse da família. É um clássico das relações sociais, raciais brasileiras. O racismo não é gostar ou não das pessoas. O racismo é você colocar pessoas em determinados lugares e naturalizar que determinadas coisas aconteçam com elas. Então, ela abordou muito bem essa questão do racismo estrutural. A matéria também abordou a questão da fraude em relação ao casamento, o paradoxo em face dos empregadores professores que eu mencionei, tanto a mãe adotiva da Madalena, entre aspas, quanto o empregador dela aqui em Patos de Minas, o filho dessa empregadora, são professores e nunca se importaram com essa evasão escolar da Madalena. No final da matéria, teve um momento ali abordando a questão da ausência de contato da Madalena com a família nos últimos 14 anos. Foi feita ali uma chamada de vídeo com as irmãs, em razão ainda da pandemia. Naquele momento ainda estávamos naquele momento crítico da pandemia, em que não haviam vacinas. Então, o primeiro contato da Madalena foi esse contato ainda virtual. A matéria também abordou a questão da possível responsabilização criminal dos empregadores, que a Madalena foi levada para um abrigo para mulheres vítimas de violência e, né, ele trouxe ali um aspecto já da nova vida da Madalena, abordando a liberdade que ela ganhou após o resgate, inclusive liberdade financeira. Mostrou ela indo ali para um salão de beleza, efetuando ali suas primeiras compras, retomando os estudos. Então, foi uma abordagem bem interessante, mostrando esse ponto, né, muito importante do resgate, que é a devolução da dignidade para essas trabalhadoras. Em síntese, né, a matéria, né, trouxe a problematização e consequências do trabalho infantil precoce, abordou a questão do racismo estrutural e é muito importante que pela matéria ficou evidente ali a questão da exploração de trabalho escravo
travestido do falso pretexto de ação e de caridade social, que é um traço comum nos casos de trabalho escravo doméstico. E eu coloco aqui como sugestão de pauta para a mídia, um tema que eu vi que ainda é pouco abordado, que eu vou abordar mais à frente, são os desafios do pós-resgate, envolvendo essas trabalhadoras domésticas e também a ausência de estrutura adequada do SUAS, né, do Sistema de Assistência Social. Eu fiz o levantamento aqui de alguns espaços onde teve divulgação do caso na mídia internacional, como o jornal britânico The Guardian, foi divulgado na TV alemã, também pelo jornal espanhol El País, dentre várias outras divulgações na mídia internacional. Logo no domingo seguinte, teve uma nova matéria do Fantástico, e logo na abertura, o Tadeu Schmidt já faz uma provocação, né? Que eu sempre, né, me faço também, uma pergunta que eu sempre me faço. Quantas empregadas domésticas vivem como escravas em casas de família no Brasil? E mais à frente eu vou trazer um pouco tentar responder um pouco dessa pergunta, né? Nessa matéria foi abordado ali o primeiro Natal da Madalena, Liberdade, ela montando ali a árvore de Natal, tirando foto com o Papai Noel, ela, né, realizando ali a ceia de Natal com a assistente social Thaís, que a acolheu na sua própria casa, e mostrando ali uma comparação interessante entre resgates de trabalhadoras domésticas e trabalhadores rurais. O percentual de resgates, né, não chega nem a 1%, né, comparando o número de resgates mesmo. Entre essas duas classes de vítimas do trabalho escravo contemporâneo. E nessa segunda matéria do Fantástico também foram abordados outros casos ali de trabalho escravo doméstico. O primeiro em relação a uma menina que vivia no interior do Amazonas e depois se mudou para Natal, no Rio Grande do Norte, e na época ela recebeu uma remuneração aí de 20, 30 reais para trabalhar como babá, que é muito comum na região. Depois ela, né, teve um pequeno aumento aí na sua remuneração para 100 reais, e ela mesmo se percebeu como escravizada, né? E aos 18 anos ela se rebelou, e a família fez contato com o Conselho Tutelar para tentar adotar alguma providência em relação a essa rebeldia da menina, mas o Conselho Tutelar identificou ali um caso de trabalho infantil doméstico, acionou a Auditoria Fiscal do Trabalho. Então a Sama Mendes ela foi resgatada dessa condição, e hoje ela está em liberdade, retornou ao Amazonas, se casou, tem 2 filhos. Esse é o caso da Sama. Também nessa matéria foi relatado um outro caso de trabalho escravo doméstico, da Solange Ribeiro Correia, em São Paulo, que, né, trabalhou nessas condições dos 7 aos 36 anos. E é um caso, esse caso aqui não houve um resgate dessa trabalhadora, porque após tanto tempo ela se percebeu nessa condição, deixou, né, um emprego, e por meio de advogado particular ela ingressou com reclamação trabalhista, né, né, sustentando ali se tratar de um caso de trabalho escravo. Houve, né,
fixação de uma indenização no valor de R$ 1 milhão. O advogado informa que houve o bloqueio de 8 imóveis e de uma conta bancária da família, mas eu não sei o desfecho desse caso, se ela realmente chegou a ter acesso, né, assim, a essa indenização, né, embora a sentença tenha sido favorável. E ao final da matéria, ela, né, aparece ali grávida, compartilhando ali o seu sonho de ajudar, de ser mãe após ter ajudado a criar tantas outras crianças. Essas foram as principais matérias assim desse caso, né, da Madalena, em relação ao Fantástico. E agora eu vou compartilhar com vocês como é que foi a resolução do caso da Madalena. Como eu mencionei, ali no mês de novembro, foram realizadas as primeiras tratativas para tentar firmar um TAC, mas na última semana, antes do recesso do judiciário, havia, em comum acordo, designado uma audiência para firmar esse TAC, e no final da tarde desse dia, ali por volta das 17h30, a defesa ingressou com um peticionamento informando que teria sido revogada a procuração por parte da família empregadora, que não poderia mais firmar o TAC. Então, isso já era no dia 14 de dezembro. A semana se encerraria no dia 18 de dezembro. E ali ficou muito claro a intenção de se eximirem da responsabilidade. Então, esse foi, inclusive, um dos fundamentos que eu utilizei, o primeiro pedido cautelar para bloqueio de bens e valores da família. Houve o deferimento parcial desse pedido, bloqueando o imóvel onde a família residia, em Patos de Minas, e também um veículo pertencente à família. Infelizmente, não houve a concessão parcial, total dessa liminar, no sentido também do bloqueio de valores. Mas houve o bloqueio desses bens. E depois de novas tentativas de celebração de acordo judicial, né, como acordo judicial, já com a participação da juíza aqui da Vara do Trabalho de Patos de Minas, em razão do insucesso dessas tratativas, eu ingressei com um segundo pedido cautelar. Eu oficiei a faculdade onde o empregador era professor universitário, e eu tive a informação de que ele estava afastado por motivos psicológicos após a divulgação do caso ali pelo Fantástico, mas que em breve se encerraria esse período de afastamento do trabalho, e que a faculdade entendia que seria o caso de dispensá-lo. Então, eu obtive todas as informações ali em relação à rescisão desse contrato de trabalho, quando que se daria, os valores, e fiz um segundo pedido cautelar que foi deferido para o bloqueio de 50% do acerto rescisório, e também dos depósitos de FGTS. A defesa ingressou, impetrou o mandado de segurança, mas foi denegado de segurança. Então, isso contribuiu também para a resolução do caso. E, por fim, após a tentativa de firmar TAC no primeiro momento, após a tentativa de firmar acordo judicial no segundo momento, e após esses pedidos cautelares, após o ingresso de uma ação civil pública juizada de forma conjunta com a Defensoria Pública da União, nós finalmente logramos êxito em firmar um acordo judicial contemplando
esse imóvel residencial pertencente à família, o veículo e parte desse valor que havia sido bloqueado. Aqui, né, a resolução do caso foi bastante complexa em razão da capacidade econômica limitada dos empregadores. Apenas um empregador trabalhava fora, né, era professor universitário, era renda de família. A empregadora, ela não trabalhava fora, apenas cuidava da casa, dos filhos, né, não trabalhava fora. Então, só tinha mesmo ali o salário do empregador. E com a divulgação do caso pelo Fantástico, com a dispensa dele da faculdade, ele ficou desempregado. Então, não tinha mais recursos, por exemplo, para fixar uma pensão mensal, caso, né, fosse o caso de tramitar aquela ação civil pública. Em relação ao imóvel, se trata de um bem de família, né? E pela Lei Complementar 150, até teve um momento que a Lei Complementar 150 excluiu os imóveis residenciais dos empregadores domésticos como bem de família, mas isso foi revogado, então voltou a ter essa proteção. Esse imóvel, na verdade, não pertencia à família, mas era um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal. Inclusive, isso foi uma estratégia da defesa. Depois do resgate, eles pararam de pagar o financiamento do imóvel, exatamente para forçar ali uma situação de que esse imóvel poderia ser levado a leilão, e aí a Madalena não teria nem mesmo o que foi o principal ali do acordo, que foi esse imóvel, já que a Justiça, no primeiro momento, não bloqueou os valores ali, mas bloqueados exatamente por essa capacidade econômica limitada da família. Ficou muito claro ali que, inclusive, as filhas do casal empregador que fizeram faculdades particulares de medicina e de odontologia só conseguiram fazer isso por conta da fraude ali em relação às pensões, porque com o salário do empregador não seria possível, né? Não seria possível arcar com todos os gastos ali da família, da casa, e além de se custear essa faculdade. Então, a própria fraude ali relacionada às pensões é que permitiam a família ter a vida que eles tinham, né? Então, ao final, firmamos o acordo para a Madalena receber os créditos desse imóvel residencial, do veículo, já com as dívidas quitadas. Aqui eu destaco uma participação muito importante da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, que também patrocina a Madalena. Eles representaram ao Ministério Público de Minas Gerais, porque haviam 5 empréstimos em relação a essas pensões que a Madalena tinha direito. E após representar, o Ministério Público fez audiências com os bancos e eles suspenderam esses empréstimos, inclusive restituíram os valores que haviam sido descontados indevidamente ali da Madalena. E então, assim, a partir desse momento que ela finalmente teve acesso aos valores das pensões, que foi possível também celebrar esse acordo, porque como o imóvel não pertencia à família, ela precisou, né, a partir de então, pagar, né, os financiamentos até ela receber o imóvel. Mas
atualmente, um desfecho importante aí para a Madalena, a notícia que eu tenho, né, por parte da UF, que está acompanhando ela mais de perto, é que ela já conseguiu efetuar a venda desse imóvel, inclusive vai comprar outras 2 kitnets ali em Uberaba, que é onde ela manifestou o desejo de viver, permanece com o carro ali, que é utilizado pela assistente social, para todas as finalidades ali, deslocamento da Madalena para participar de fazer estudos, né, fazer sua academia, enfim. Hoje a Madalena, né, tá nessa condição, né, com a situação resolvida. Acredito que contribuiu também para essa denúncia do caso da Madalena, um caso anterior que teve da dona Neide, lá em São Paulo, que, teve também uma repercussão desse caso um pouco antes do caso da Madalena. A empregadora dela era uma ex-executiva da Avon, e teve o resgate ali dessa empregadora por parte do MPT. Nesse caso, o MPT atuou, né, apenas o MPT participou desse resgate. Essa trabalhadora recebeu uma remuneração ali de R$300, apenas R$300, vivia em um quarto pequeno ali da casa, né, que servia de depósito. Destaco aqui um trecho interessante, né, colocado na matéria da Veja de São Paulo, que em seu depoimento a Neide disse que nem suco os patrões ofereciam a ela e que tomava banho de canequinha porque o chuveiro não tinha água quente. Afirmou ainda que, depois que a pandemia chegou à cidade, foi impedido de entrar na casa principal para ir ao banheiro e que urinava em um balde, e depois jogava no ralo que ficava no fundo do jardim. É um caso muito triste, né? E essa empregadora remunerava a empregada com apenas R$400 para ela cuidar dos seus cachorros, e ela compreendia que era um valor justo, né? Inclusive, alegava que o trabalho era prestado de forma voluntária. Um trecho interessante, esse último aqui, em que a empregadora diz, né, sabe aquela coisa? Ela está passando na cozinha, viu que tinha uma louça, acabou lavando, mas foi voluntário. Nunca foi pedido nada para ela. Eu achava que era assim. Poxa, já que eu estava ajudando ela, deixando ela morar lá, ela fez para me agradecer. Eu nunca pedi que fizesse. A única coisa que eu pedi foi para ela passear, cuidar dos cachorros, serviço pelo qual eu pagava. Um outro caso também foi divulgado uma outra matéria do Fantástico, em julho de 2021, mostrando ali momentos do pós-resgate de várias trabalhadoras, como a Madalena, a Leda, de Salvador, que ficou nas condições, que trabalhou em condições análogas de escravo por 50 anos, também foi entregue para uma professora do ensino fundamental. Ela mesma diz que mencionou na denúncia, fez referência na denúncia ali ao caso da Madalena, e um trecho interessante dessa matéria foi uma fala de uma psicóloga dizendo, né, que essas pessoas são pessoas que existiram, mas que não viveram, né? Mais alguns casos, teve um caso também bastante noticiado, de uma empregada que foi vítima de agressões físicas lá na Bahia, e essa empregadora
ela é investigada por violência doméstica contra outras 12 ex-funcionárias. É aquele caso daquela trabalhadora que, após sofrer algumas agressões físicas ali, chegou a pular do terceiro andar de um prédio para fugir dessas agressões e também de uma situação ali de cárcere privado. Nesse caso, além das agressões físicas e verbais, constatou-se a existência de trabalho forçado, jornada exaustiva e também retenção ali no local de trabalho em razão dessa vigilância ostensiva. A trabalhadora ela era mantida ali trancada na casa, né, e a chave em posse da empregadora. E nesse caso a trabalhadora sequer tinha um quarto para ela dormir, ela dormia num colchonete ali ao lado dos berços das filhas da empregadora. Teve um outro caso também, com a repercussão importante no Rio Grande do Norte, né, de uma trabalhadora que trabalhava para um pastor, em que se constatou que ela foi vítima, inclusive, de abusos sexuais. O caso mais longevo, né, de maior duração de trabalho escravo doméstico, é de uma mulher que resgatada no Rio de Janeiro, que trabalhou por 72 anos para 3 gerações de uma mesma família. Ela cuidava da casa, dos integrantes dessa família, também trabalhava todos os dias, sem remuneração, e ela foi resgatada, né? Uma operação que teve participação ali do Projeto Ação Integrada do Rio de Janeiro, que é uma parceria do MPT com a instituição Caritas para oferecer abrigo, reinserção no mercado de trabalho e acompanhamento psicológico para as vítimas. É um projeto bastante abrangente e que se propõe a essa assistência integral às vítimas. Esse caso aqui, essa empregada, ela dormia em um sofá, em um pequeno espaço ali improvisado, como dormitório, uma sala, o quarto empregador, de quem ela era cuidadora. Tem a foto aqui, né? Aqui era o lugar onde ela dormia, né? Nesse sofá. E também foi divulgada uma matéria no Fantástico da trabalhadora mais idosa, né? Que foi resgatada em 2020 em Santos, aos 87 anos, né? Ela ingressou nessa família na década de 70 após ter sido despejada com o marido e 2 filhas. Foi convidada ali para trabalhar como empregado doméstico e ficou em 50 anos nessas condições análogas a de escravo, né? Sem nenhum contato com os familiares, e ela era cuidadora na época do resgate de uma idosa de 93 anos, e foi vítima também de agressões físicas, verbais, por parte, principalmente, da filha da dona dessa casa. Também, esses casos de trabalho escravo doméstico tiveram repercussão naquele podcast da Casa da Mulher Abandonada, e eu quero trazer aqui alguns dados interessantes, né, da importância das repercussões dos casos de trabalho escravo doméstico, da divulgação desses casos pela mídia. O primeiro resgate, como eu mencionei, ocorreu em 2017, aqui em Minas Gerais, na cidade de Rubim. Nesse ano de 2017 foram apenas 2 resgates. Em 2018 também apenas mais 2 resgates. Em 2019 foram 5 resgates. Em 2020, contando com o caso da Madalena, 3 resgates. Ou seja, em 4 anos, no período de 4 anos, de 2017 a 2020, apenas 12 casos de resgates, que dão uma média de 3 casos por ano apenas. E já em 2021, após a ampla divulgação do caso da Madalena,
já foram 30 resgates de trabalhadoras domésticas. Aqui, em relação a 2022, eu extraí isso aqui do radar da CIT, mas esse número ele ainda está desatualizado. As informações que eu obtive é que o MPT contabiliza que já foram 25 forças-tarefas de trabalho escravo doméstico em 2022, com o registro de 25 resgates, mas esses números são subdimensionados. Por quê? Porque esses são os casos que são registrados como forças-tarefas. Existem várias operações locais também, no âmbito das gerências regionais de trabalho, em que também houveram resgates. Eu tenho conhecimento de pelo menos mais 2, além desses 25 resgates, da dona Ângela, aqui em Minas Gerais, e mais recentemente, nessa semana, foi divulgado o resgate de uma idosa de 82 anos em Ribeirão Preto. Ou seja, também agora em 2022 já estamos próximo do mesmo número de 2021, de aproximadamente 30 resgates. E essa ampla divulgação da mídia trouxe bastante visibilidade à categoria, uma categoria muito grande, com aproximadamente 6,2 milhões de trabalhadores, sendo 92% mulheres, 68% negras, e ganharam muita visibilidade com esse caso. São vítimas de racismo estrutural e de discriminação histórica em relação a seus direitos. Exemplo disso é a PEC 72 de 2013, que parou quase por completo ali os direitos trabalhistas, estendendo às domésticas também, mas só em 2013, e regulamentada apenas em 2015 pela Lei Complementar 150. Efeitos também dessa visibilidade da categoria, que esse ano o governo federal lançou uma campanha nacional pelo trabalho doméstico decente, para esclarecimento, sensibilização dos trabalhadores em relação aos direitos dos trabalhadores domésticos, e também para uma assistência especial às vítimas. Recentemente, esse tema foi abordado em uma questão do ENAD. Também, recentemente, teve o lançamento de um aplicativo chamado Laudelina, voltado para as trabalhadoras domésticas. São frutos aí dessa visibilidade que a categoria ganhou com a divulgação desses casos. É um tema que é importante para ser abordado, que eu vislumbro aí, pode ser abordado pela mídia também, em relação à assistência integral pós-resgate, trazer os desafios do pós-resgate relacionados à assistência jurídica, a questão da assistência educacional, da assistência profissional a essas trabalhadoras, assistência médica, assistência psicológica, assessoramento financeiro, assistência em relação à moradia e integração digital. Esse é um dos maiores desafios do pós-resgate, é oferecer exatamente essa assistência integral no pós-resgate. É um tema bastante debatido no âmbito do MPT, e também a importância desse tema, que finalmente a assistência social foi incorporada ao Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo. A mídia também fez uma divulgação importante das operações de resgate. Foram operações interinstitucionais de âmbito nacional que ocorreram no ano passado e em 2022, e pelo comparativo teve um aumento expressivo de resgates, comparando 2022 com 2021, em
2021 foram 136 trabalhadores resgatados, já em 2022, 337, e né, eu tive a oportunidade de participar dessa primeira operação no Rio Grande do Sul, no resgate de 3 pessoas que se ativavam no plantio de fumo, sendo 2 delas pessoas com deficiência, a mãe e filho, e também havia suspeita de que um terceiro fosse pessoa com deficiência, também trabalhava ali em troca de casa e comida. É uma situação parecida com os trabalhadores domésticos, mas em relação a trabalhadores rurais. É um outro caso também que eu tive a oportunidade de participar, esse que eu mencionei, que eu conheci a professora Lívia, foi agora em agosto de 2022, uma operação bem ampla, que contou com a participação de todas as instituições que participam das operações, como a Auditoria Fiscal do Trabalho, ITT, MPF, DPU, PRF, Polícia Federal, a clínica da UFMG, representada pela professora Lívia, e também o Fundo Global para a Indicação do Trabalho Escravo, representado pela Fernanda. Nessa operação, houve resgate de 99 trabalhadores, sendo 25 na colheita da palha de milho e 74 na colheita de alho. Esse caso foi divulgado no Jornal Nacional. Outros casos, outro assunto que eu acho que a mídia poderia explorar mais, é o socateamento da Auditoria Fiscal do Trabalho. Já tem quase 10 anos que a auditoria não faz concursos, né? Vem sofrendo cortes de verbas para as despesas mais básicas, como combustível, diárias de viagem, manutenção de veículo, e ainda assim tem conseguido realizar todas essas operações, né? Nos últimos anos houve um incremento no número de trabalhadores resgatados. Outros casos também tiveram ampla cobertura da mídia nesse ano. Teve uma matéria, uma reportagem do Profissão Repórter em relação à Operação Libertas, que ocorreu em Uberlândia, em que se apurou, né, a submissão de 31 mulheres trans e também travestis a condições análogas a de escravo. Né, são profissionais do sexo, né, que é uma atividade permitida, inclusive prevista na classificação brasileira de ocupações. O que é proibido é a exploração sexual da prostituição, que é crime, previsto no artigo 228 do Código Penal. Uma situação muito deplorável dessas vítimas. A notícia, inclusive, de que, no caso de não pagamento de dívidas, algumas mulheres trans tiveram silicones explantados sem anestesia. Era um dos instrumentos de exploração, exatamente esse medo incutido nas vítimas, esse terror psicológico. Constatou-se a submissão dessas pessoas a trabalho forçado. Elas não tinham autonomia ali para exercer o trabalho sexual, estavam subordinadas a essa organização criminosa. Ficou caracterizada ali servidão por dívida, por meio do financiamento de procedimentos estéticos, principalmente ali de implantação de próteses de silicone, né, um procedimento caro, que é o desejo né, de boa parte dessas pessoas de transformação ali do corpo, né, e isso era utilizado como uma forma, né, um meio de submetê-las a uma servidão por dívida. E vítimas bastante vulneráveis, né, são vítimas de preconceito, né, têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, de
forma que 90% acabam sendo levadas à prostituição. Um outro caso foi divulgado neste ano, em setembro, pelo Fantástico, um caso de uma comunidade religiosa, a comunidade Lucas, no município de Baião, no Pará. São pessoas que residiam ali na região de Ananindeua, região metropolitana do Pará, e foram para a fazenda Lucas ali, que fica distante 7 dias de barco, e ali foi instalado uma comunidade religiosa em que se verificou, né, por meio dessa operação, que essas pessoas eram escravizadas ali, né, em nome de Deus, submetidas a uma lavagem cerebral. As testemunhas, né, ouvidas, relataram casos de exploração sexual de meninas e meninos, de poligamia ali por parte dos líderes. Os líderes que faziam a gestão dos recursos desses trabalhadores, que trabalhavam ali com pesca, com venda de móveis, com bar, né, mas sem remuneração, submetidos à jornada exaustiva, uma situação de penúria, relatavam alimentação apenas uma vez por dia, eram submetidos à tortura, no caso de recusa ao trabalho, né, como se fosse um castigo de Deus. Inclusive, as adolescentes, né, que se recusavam a se casarem ali aos 12 anos, tinham suas cabeças raspadas. E um dos ouvidos nessa reportagem definiu, né, a vida nessa comunidade como um inferno, um verdadeiro inferno. E um outro caso, né, assim, não me recordo agora de uma cobertura recente, mas sempre tem casos que são divulgados na mídia envolvendo imigrantes, né, ativados no setor têxtil, principalmente ali na cidade de São Paulo, em que se verifica a caracterização de todas aquelas 4 modalidades principais de trabalho escravo contemporâneo, né, em que esses trabalhadores são sujeitos a trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes, né, vivem em alojamentos muito precários, ali, sem ventilação adequada, com risco de incêndio, e também sujeitos a servidão por dívidas, né, quando se deslocam aqui para o Brasil. E trago aqui uma reflexão final, né, em relação aos holofotes da mídia. Por que eu acredito que tem havido tantos holofotes da mídia em relação ao trabalho escravo? Porque o trabalho escravo tem se revelado uma chaga social perpétua, né? Não só no Brasil, mas no mundo. O relatório da OIT divulgado neste ano aponta que quase 50 milhões de pessoas são escravas, vivem como escravas no mundo, ou seja, uma a cada 150, é um número assim alarmante. E também em relação a esses casos de trabalho escravo doméstico, porque tanta repercussão desses casos? Porque são casos que remontam assim àquela escravidão mais aquela ideia que a população tem de uma escravidão clássica, né? Embora não sujeitas ali a restrição total de liberdade, como se supõe ali no imaginário popular, mas são objetos, né, de exploração das famílias empregadoras como se fossem coisas, né? Há uma negação ali absoluta da dignidade dessas pessoas. Então, é muito importante esse papel da mídia de divulgação desses casos, né? Um verdadeiro serviço que a mídia faz, né? No sentido de conscientização dos casos, dos direitos desses trabalhadores. E aqui eu destaco também, né, a importância das clínicas de combate ao trabalho escravo, aí como da UFMG e da UFO, né, para participarem da assistência ali jurídica dessas vítimas,
e também no apoio ali em relação à assistência integral a essas vítimas. E né, hoje é um feriado, né, Dia da Justiça, e esperamos, né, que consigamos continuar, apesar, né, dessa triste realidade, continuar tendo sucesso aí no crescimento do número de operações. Esse ano, o Ministério do Trabalho bateu um recorde em relação à participação em operações de combate ao trabalho escravo, juntamente com a Auditoria Fiscal do Trabalho. Já são mais de 200 forças-tarefas neste ano. Então, esperamos aí conseguir né, resgatar mais e mais pessoas, especialmente essas vítimas de trabalho escravo domésticos, né, que têm sua vida roubada, né, por tantos anos, né, desde a infância, juventude, enfim, né, por tantos anos. Agradeço a todos aí pela participação, pela compreensão em relação aos problemas técnicos aí no início e também pela paciência aí de acompanhar, né, a palestra aí até o final. Muito obrigada, Tiago. Excepcional, assim, riquíssimo os detalhes que você trouxe. De coração, queria agradecer pela excelente palestra, pela exposição. Eu queria perguntar a alguém, se alguém tem uma dúvida para direcionar ao Tiago, pode abrir o microfone se quiser, ou pode mandar no chat. Por enquanto, ninguém está se manifestando. É porque não existiram margens para a dúvida, entendeu, Tiago? Foi tão completo que não existe nem margem para perguntar alguma coisa. Sim, foi realmente muito bom. Eu adorei a palestra. Igual eu vi, tem vários comentários aqui no chat falando que foi excelente. Você tem acesso Luciano, ao chat, Thiago? Não, tive esse problema aqui com a conexão aqui no PT, tive que acessar aqui pelo celular, né? Infelizmente, não consegui acompanhar o chat, né? não, mas a galera tá mandando, excelente palestra, incrível. A Luciana mandou um textinho maior, ela mandou assim, excelente detalhamento do trabalho para o resgate de Madalena e o posterior encaminhamento. Fica muito claro em que momento entra o trabalho jornalístico do Ricardo Melo, parabéns. Todo mundo agradecendo e elogiando, no geral. Obrigado. Agradeço a todos aí pela participação. Tiago, meninas, eu vou fazer só um comentário. A gente já conversou sobre isso, né, Tiago? E Sim. uma das razões que eu até te chamei foi porque eu acho que a gente tem uma visão semelhante, às vezes também dessa questão da mídia, tanto da importância, mas também às vezes do exagero, né, digamos assim, do uso, né, da mídia num momento posterior, digamos assim, de ficar explorando demais um caso que talvez seja um caso meio fora da curva com relação aos demais, né? Principalmente com relação à questão da pensão da Madalena. Aí eu queria só se você, assim, se tivesse alguma, né, uma análise, você já fez, óbvio, foi ótimo, excelente, mas só com relação a esse ponto específico, né, desses momentos de pós agora, né, que ela continua ainda a imagem explorada, etc. Sim, como eu mencionei, Lívia, logo após o resgate, né, teve esse contato do Ricardo Melo para participar da matéria. Eu manifestei para ele essa preocupação, porque eu tinha receio da divulgação do caso comprometer o que era mais importante para mim, que era a reparação máxima possível em favor da Madalena. Então, eu sabia que, com a divulgação do caso, a família poderia adotar uma postura diferente, no sentido de negar a existência do vínculo e persistir com isso, e também até se recusar mesmo ali às tratativas que nós já vimos iniciadas, foram tratativas muito duras, muito difíceis, né? Como eu comentei com vocês aí, teve essas vários pontos ali
sensíveis em relação ao acordo, né, a própria capacidade econômica limitada dos empregadores, a questão ali do imóvel não pertencer a eles, ser um imóvel financiado, poderia ser levado a leilão, né, eu mencionei que o empregador ele foi dispensado da faculdade por conta da divulgação do caso. Isso também, né, não deixa de ser um ponto que vulnerou ali a reparação da Madalena, porque, né, ao fim e ao cabo só restaram os bens, né, que foram bloqueados. Em relação né, eu sempre exponho, né, a Auditoria Fiscal do Trabalho, quando eu participo das operações, que é muito importante, assim, o caso seja divulgado no momento oportuno. Por quê? O trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho, ela se encerra, né, com o encerramento da operação. Havendo ali o resgate, se encerrou o trabalho da auditoria, mas ali começa o trabalho do MPT, né, de propor um TAC, de juizar uma ação. Então, a divulgação de um caso, às vezes, pode, né, de alguma forma, comprometer, né, esse trabalho. E não é só o trabalho do PT, é a reparação mesmo das vítimas, né, que é o mais importante. Em muitos casos, felizmente, o MPT consegue já celebrar TACs na própria operação, com os empregadores, mas isso nos casos envolvendo principalmente trabalhadores rurais, né, que a maioria dos casos de trabalho análogo de escravos são envolvendo trabalhadores rurais. Então, né, tem essa sorte de finalizar ali esse trabalho ainda na operação. Mas, nesses casos de trabalho escravo doméstico, que são os mais complexos, isso geralmente não acontece no momento da operação. Então, essa divulgação do caso pode vir a comprometer, né? E também nós temos essa preocupação com a própria vítima, né? Da divulgação da imagem dela, da divulgação de valores, né? De ela vir a ser objeto de exploração, às vezes pela própria família, com que ela não tem mais contato, né? De querer, às vezes, se aproximar tão somente por conta de uma indenização que a pessoa vai receber. Então, assim, existem vários pontos sensíveis, né? Principalmente nesses casos envolvendo trabalho escravo doméstico. Por isso, assim, realmente é muito importante esse papel da mídia. Eu busquei trazer aqui, né, os principais casos. Vocês viram muitos casos, assim, evidenciando os casos, né, crescentes de trabalho escravo doméstico né, cada vez que tem a divulgação de um novo caso, surgem mais denúncias e mais denúncias. Então, assim, tem um ciclo virtuoso, né, por conta disso. Mas, por outro lado, né, tem esses pontos sensíveis aí em relação à própria vítima, né, a superexposição da vítima, que pode colocá-la numa situação de ainda mais vulnerabilidade. Então, Lívia, eu concordo, né, com a sua fala, com a sua preocupação, que também é uma preocupação que eu tenho, né? Tanto é que, assim, só depois mesmo da resolução do caso da Madalena, que aconteceu em julho do ano passado, é que eu passei a participar, né, de eventos assim como esse da clínica da FMG, roda de conversa da UFA, exatamente porque questões éticas e também para não comprometer a resolução do caso. Obrigada, Thiago. Só agradecer, né, gente? Acho que foi ótimo, super enriquecedor. É isso. Muito obrigada, Thiago. De verdade, foi ótimo mesmo. Certo. Agradeço a todos aí, todos os alunos, todos os participantes e ao convite da professora Lívia. Né? Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, meninas. Obrigada. Obrigada a você, Lívia. Aqui é feriado também, Thiago. As meninas estão aí, vão valorizar as estagiárias. Você falou que é feriado aí. Obrigado aí
né, participarem, inclusive no dia de feriado. Tchau, gente. Obrigada. Tchauzinho, Boa noite. tchau. Bom Boa descanso, boa noite, noite. gente.